É bom demais ser brasileiro. A gente tá aqui no sol, no litoral gaúcho, no litoral baiano, e a gente tá celebrando o quê? É medalha em Olimpíada de Inverno. O Brasil é uma coisa sensacional, né, Gabriel? E faz passinho na neve, e dança, e gingado. Teve uma crônica que eu tava assistindo, ouvindo sobre essa vitória, né? Era um domingo, era o domingo das corridas, né? O domingo da pista, da velocidade, que o brasileiro se acostumou a ouvir o hino nacional com Ayrton Senna, e de repente vem alguém na pista, vem alguém na velocidade e chove, a gente cresce, né? O Senna era esse piloto que na chuva ficava ainda mais incrível. E aí a gente teve o Lucas Pinheiro dando esse orgulho tremendo pro Brasil. A gente tá... É bom, eu tenho pena, como diz a Fernanda Torres, de quem não é brasileiro. Tenho pena de quem não é brasileiro, que não consegue viver essa emoção, Gabriel. Eu tenho uma confissão a fazer, Kelly. Até o último sábado eu era um hater das Olimpíadas de Inverno. Não. Achava uma coisa meio vira-lata nossa, sabe? Um país tropical desse, que a gente tá se metendo a fazer esporte da neve. Se algum dia eu fui contra, não me lembro. Não me lembro, nada que uma medalha de ouro não mude essa percepção. E além da gente se tornar medalhista, o cara responsável pela conquista é muito gente fina, né? Aí fica difícil ser hater. Nossa! Ele tem um carisma, né? Uma coisa assim, fantástica. Ele é da arte, da dança, ele tem um gingado, nasceu na Noruega, mas é filho de mãe brasileira e agora assumiu uma identidade brasileira. É bom demais, eu tô que nem o Gabriel, tô apaixonada. Iguatemi, Safari Infantil Iguatemi, traga a família para aproveitar. PUC, pede a tua transferência para PUC com 50% de desconto na matrícula. Savar, muitas possibilidades, um só lugar. É na Savar e Sicredi, cuidando do Campeonato Gaúcho e cuidando de você. A gente já mudou o jazz para o Hospital Moinhos de Vento, redefinindo a saúde no Brasil. E Jardins Dona Isabel, um bairro sustentável para viver acima de tudo, em Bento Gonçalves. Se há algo que os gaúchos sabem fazer como ninguém, é encontrar gaúchos nos postos de comando, entender onde está o gaúcho por trás de tudo que acontece, principalmente quando há uma vitória nossa. É por isso que nós chamamos aqui para este programa hoje o chefe do time Brasil nos Jogos de Inverno e presidente da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo, Emílio Strapasson. Falei certo, Emílio? Bom dia ou boa tarde para ti? Boa tarde para mim, bom dia para vocês. Falou certo, meu nome é Emílio Strapasson, descendência aqui da região onde eu tô falando diretamente aqui da Vila Olímpica de Cortina d'Ampezzo. É uma felicidade estar falando sobre essa vitória. Gaúcho de... Sou gaúcho de Rio Grande, a mesma cidade da Nicole Silveira. Aí sim. Nicole, que nos orgulha profundamente também, esteve conosco na Rádio Gaúcha algumas vezes, ciceroneada pelo André Silva, e a gente ficou feliz demais. É só aquela abertura com a Nicole, né, festejando, dançando, depois uma performance incrível. Vamos começar pelo Lucas, a gente vai para Nicole depois, que é esse momento, a gente falava de exaltação do esporte. Quando é que imaginaríamos que nós estaríamos, um país tropical, celebrando uma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno, e com esse personagem, com esse cara incontestável que é o Lucas Pinheiro. Eu quero que tu comece do começo pra gente, tá? Do Lucas e de tudo que isso representa pro nosso Brasil. O Lucas é um cara extraordinário, que eu falo que a gente tem o privilégio dele ter escolhido competir e representar nossas cores. O Lucas é um ser humano, além de tudo, ele é um ser humano muito profundo. E quando ele não conseguiu encontrar a felicidade em esquiar pela Noruega, ele resolveu parar. Porque ele não conseguia sentir que ele tinha a liberdade de se expressar. Ele às vezes não concordava com os patrocinadores impostos pela Federação Norueguesa. Ele era tudo era muito quadrado, né? Muito imposto. E ele decidiu que daquela forma não servia mais. Ele parou, veio para o Brasil, se reconectou com a família aqui, que já desde pequeno ele veio para o Brasil. Então, a partir do momento que ele desligou e se reconectou, ele também procurou a Confederação Brasileira de Desportos na Neve e entraram em acordo. E aí estamos nós com o Lucas Pinheiro Braten
um brasileiro, filho de uma paulista, que começou na sua carreira esportiva jogando bola, se apaixonou por futebol, é fanático pelo Ronaldinho Gaúcho e me pediu pessoalmente para ver se a gente consegue fazer essa conexão. Opa! Ele quer muito conhecer, isso é um dos grandes sonhos dele, que ele ainda não realizou. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, Ronaldinho... Temos uma missão. Exatamente. Não, é pra ontem, né? E o Lucas, assim, é uma pessoa que... Ele é um artista, como ele costuma falar. Ele é, antes de tudo, um artista e ele expressa a sua arte, a sua forma de ver a vida através do esporte. Então, transcende o resultado esportivo. E a gente percebe isso aqui. Não há lugar que eu vá que não me cumprimentem. Eu acabei de ser parado agora por um policial dizendo, manda os nossos parabéns. Nós nos emocionamos com o Lucas e o mundo todo se emocionou. E o Lucas, ele é muito importante para o esqui, que é um esporte muito tradicional, mas muito europeu, muito quadrado. Ele traz uma nova leitura, uma nova leveza. Ele é capaz de ser aquele brasileiro nato, alegre, festivo, dançando e extremamente competente. Então isso é um conjunto que não tem, é incontestável. Então o Lucas é um herói, tanto para nós, quanto para todo mundo que gosta de esqui. E ele, costumo também dizer que a gente, o brasileiro, não tinha noção do tamanho do Lucas. Talvez agora a gente comece a ter uma noção do tamanho a nível esportivo que o Lucas tem. Então esse é mais ou menos uma introdução do que é o Lucas Pinheiro Bratem. Emílio, o ouro do Lucas, ele não é só o nosso primeiro ouro, mas é o primeiro ouro da América Latina, né, na história da competição. O que isso representa institucionalmente? É um ponto fora da curva ou a gente está diante mesmo de um divisor de águas, assim? Eu acho que as duas coisas. Ele é um ponto fora da curva, mas a gente já vem trabalhando há bastante tempo na melhoria dos resultados. Mas a gente considera que, unindo o resultado do Lucas, mais toda a audiência que a gente está tendo e as pessoas descobrindo os esportes de inverno também, um fuso horário mais amigável do que as últimas Olimpíadas que eram durante a noite, a gente provavelmente vai ter um antes e um depois da Itália. A gente já lançou, por exemplo, um formulário de interessados que está bombando, muita gente interessada que legal. em saber como iniciar. Então, é muito bom o movimento que está sendo criado, das pessoas perceberem que é possível fazer coisas diferentes. Acho que o Lucas traz essa mensagem. Eu estava te ouvindo falar, Emílio, desde a primeira resposta, tem uma coisa que o brasileiro tem muito orgulho de ser brasileiro, né? Eu tenho trocentas camisas da seleção, a menor competição que houver, eu já estou vestindo meu filho de camisa do Brasil. E o que a gente percebeu, eu vi muito nas postagens do comitê, né, do time Brasil, é de brasileiros que vivem fora e que disseram que viram no Lucas, né, aquele sentimento e aquela inspiração para fazer a mesma coisa, né? Então, tinha uma mãe que dizia ali, eu tenho 2 filhos, eu moro aqui na Austrália e eu tenho 2 filhinhos que nasceram aqui, mas são brasileiros e que agora querem fazer como o Lucas, um pouco também de resgatar esses brasileiros que estão fora do território nacional, mas trazê-los também para nós e para o nosso esporte. Não sei se tu também tem essa percepção. Não, com certeza, completamente. A gente tem, porque na verdade, muitas vezes os pais, eles não sabem que existe as confederações organizadas no Brasil, prontas a desenvolver um projeto para os filhos deles. Então agora a gente consegue ter uma abrangência maior e o Lucas, por exemplo, com certeza inspirou o Pat Burgner, que é outro brasileiro, que ele foi caminhando na Casa Brasil lá em Paris, entrou lá e perguntou como é que eu faço para representar o país da minha mãe. Ai, e aí foi muito bonito. Então, esse movimento está sendo criado e todos esses brasileiros que um dia a família teve que sair do Brasil e agora praticam esporte de inverno, eles conseguem agora enxergar que tem sim uma possibilidade de performar e realizar um sonho de ser um atleta olímpico representando o país do seu pai e da sua mãe. Isso é muito bonito e é um movimento que a gente quer agora aproveitar e escalar, né? Ter um esporte com mais participantes e convidando a todos. Então esse formulário não é só para os brasileiros que residem aqui, mas qualquer brasileiro, Japão, Nova Zelândia, qualquer brasileiro que resida no exterior e que tem o sonho de representar o Brasil na Olimpíada, pode fazer contato conosco. E dentro das possibilidades, as confederações vão ajudar nesse projeto. Que demais. Emílio, agora falando mais com o pé no chão, né? Tem uma tentação de tratar essa medalha como uma história romântica, assim, quase um milagre, mas a gente sabe que milagre não ganha ouro. Quais foram as decisões estratégicas, o treino, o que tornou esse ouro do Lucas possível?
Eu acredito firmemente que se o Lucas não estivesse competindo pelo Brasil, ele não seria ouro. Por quê? Até pelos resultados dos próprios noruegueses. Eles têm um sistema muito quadrado. E o que ele recebeu e teve no Brasil foi liberdade criativa, liberdade de parceria, liberdade de escolher o treinador, o calendário, e isso fez com que ele performasse da melhor maneira porque ele se conhece. Então eu acho que a parceria do Brasil com o Lucas e com os patrocinadores deles foi essa questão de entender o talento dele e permitir que ele tivesse essa liberdade criativa. Então ele é sim um ponto fora da curva. A gente também, hoje mesmo ele competiu, a gente estava torcendo muito por um segundo ouro. Para vocês terem uma ideia, o Lucas hoje era a principal prova dele, que é o slalom, e ele não terminou a prova. Então por quê? De 95 atletas, 49 não terminaram, a pista estava muito difícil. Então mesmo um Lucas, que é um dos melhores, o melhor do mundo, ele pode errar, o limite é muito tênue entre o ouro e simplesmente nem terminar a prova. E nessa prova de sábado, ele fez algo gigantesco, que ele ganhou do suíço, que é o Marco Odermatt. Ele é o melhor esquiador do mundo naquela prova. Para vocês terem uma ideia, ele venceu 42 vezes a Copa do Mundo nesse ciclo. Ele venceu 13 dos 16 títulos possíveis no circuito desde 22. E o Lucas foi lá e ganhou, ele ficou em segundo. Então o feito do Lucas é muito grande a nível... quem entende de esqui e quem acompanha está muito impressionado e muito feliz por essa mudança no cenário do pódio nas Olimpíadas. Eu quero te pedir isso para traduzir, né? Porque a gente, na medida em que um brasileiro se destaca em qualquer que seja o esporte, a prova, a gente começa a aprender sobre. Foi assim com o Guga Kirten, né? O brasileiro começou... O Brasil grande, né, que conhece tênis, tá tudo certo, mas o Brasil grande começou a entender como é que funciona a contagem dos pontos. O menino lá do salto com vara na Olimpíada, o brasileiro começou a entender como é que funciona. Então eu queria que tu dissesse pra gente, primeiro, né, o tamanho do feito tu contou, mas que prova que ele ganhou? Na verdade era essa de hoje que ele não terminou, que é que ele é mais especializado. Ele é alguém fora da prateleira, que seria o Federer pro tênis, pra gente que é leigo entender do que a gente tá falando. Sim. Assim, né? Explicando, como eu costumo dizer aqui, Emílio, explica para um labrador. O labrador sou eu, o cachorro nesse caso sou eu. Explica para um labrador do que é que estamos falando. Sem entrar em questões muito técnicas, o esqui ele tem 5 modalidades olímpicas e o Lucas ele participa de 2, que é o slalom e o slalom gigante. São modalidades assim, são disciplinas muito técnicas, onde ele tem que passar por portas, ele não pode perder, é como se fosse fazendo um zigue-zague. No slalom gigante, que é maior, foi no sábado. E aí, como é que um atleta vence? Ele faz 2 baterias. Na primeira bateria, o Lucas saiu em primeiro, foi o primeiro a descer. E a gente não sabia se aquele tempo tinha sido bom, porque não tínhamos referência. E aí os outros foram indo e a gente foi vendo que o tempo do Lucas tinha sido avassalador, absolutamente sensacional. E ele conseguiu abrir quase 1 segundo do segundo colocado, que é esse marco que eu mencionei. Na segunda descida, o tempo estava diferente. É na mesma pista, o mesmo traçado. Só que o Lucas, ele tinha que garantir a posição dele. No final, ele foi o 10º mais rápido, mas na somatória ele conseguiu manter a posição do primeiro lugar. Ou seja, é um esporte muito difícil, o tempo variando, a condição da neve varia e tudo pode mudar. Então o Lucas foi sensacional, principalmente na primeira descida. Então basicamente é isso. O slalom é a descida, são 2 baterias e se faz a soma dos 2 tempos e a somatória ganha quem for mais rápido, quem tiver o menor tempo agregado. Ele faz essas 2 modalidades que tu disseste, né? São 5 e Sim. Ele faz 2. Perfeito. As outras têm downhill, que são de maior velocidade, que ele provavelmente pode optar no futuro por fazer, mas um atleta normalmente não consegue fazer todas, porque fisicamente a parte técnica é completamente diferente, o material também. Então o Lucas vai ficar por muito tempo no slalom e no slalom gigante, que é muito tem a ver com ele, quando ele vem chamando aquilo, vamos dançar, é o lema dele, vamos dançar, porque realmente se parece muito com uma dança, ele tem que ter esse flow, essa fluidez, é como se fosse uma dança, e ele entrando nesse flow, como ele fala, e ele diz, quando eu sou eu mesmo, eu vou bem, e eu só queria ser eu mesmo nessas Olimpíadas para trazer o ouro para o Brasil, e eu acho que ele realizou o sonho dele.
Que demais. Essa coisa da Noruega também é algo, deixa eu olhar pro nosso tempo aqui, temos mais uma ainda. Gabriel, também fica à vontade, como eu não tô pertinho de ti, né? Qualquer coisa, chama aqui. Não, vai lá. Essa coisa da Noruega, da rigidez e de como tem muita gente que... A gente viu, por exemplo, né? Tem documentários que mostram a disciplina muitas vezes faz com que o atleta não consiga se expressar. A gente vê na ginástica, né? Eu assisti muito o documentário da Simone Biles e como essa relação muitas vezes faz com que o atleta se desconecte daquilo que é o que lhe move, né? Você acha que foi realmente o ponto que fez a coisa virar, que fez com que ele, então, que ele não estaria feliz e realizado e não conseguiria cumprir este desempenho que ele teve caso estivesse ainda competindo por lá? De jeito nenhum. Eu tive a felicidade de conhecer tanto o Lucas quanto o pai dele, e o pai dele falou assim, eu sabia que ele ia parar, porque ele não estava feliz. E o pai dele contou um pouco da história pessoal, de como ele falou assim, eu não sou um norueguês normal. E eu entendi ao longo da conversa. Ele contou quando veio para o Brasil, como conheceu a mãe do Lucas no avião, e se conheceram ali mesmo, e dali resolveram prosseguir e casar. Então, assim, a gente vê nele um espírito assim, mais livre, mais não tradicionalmente nórdico, como a gente costuma ver os noruegueses, que são mais rígidos. Bem mais brasileiro. E depois o Lucas tem toda a convivência com a família brasileira, joga futebol, vem aqui todo ano. Então, assim, eu acho que faz parte do ser dele essa liberdade criativa e a liberdade de expressão. Quando a Noruega não permite que ele se expresse, e ele busca isso acima de qualquer coisa, eu acho que ali é o ponto crucial, onde diz para mim basta, porque não me faz feliz. Então sim, eu acredito muito que a rigidez da Noruega funciona, mas no caso do Lucas, ele voltou correndo para o país que realmente eu acho que tem toda essa conexão de alma com ele. Perfeito, eu quero te agradecer imensamente, Billy, eu tô feliz demais. Muito obrigada ao André Silva, que nos colocou em contato contigo. Eu quero que a gente converse muitas e muitas vezes, porque esse é um momento de celebração e de início, porque com todo o desempenho que tu tá dizendo pra gente, a dedicação do Lucas, eu acho que a gente vai poder mais uma vez se orgulhar, ouvir hino brasileiro, dançar, celebrar. E se Deus quiser, né, contar mais vitórias aqui na rádio e em tudo mais que vier. Conversamos com o Emílio, que é gaúcho, é chefe do time Brasil nos Jogos de Inverno, presidente da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo, e a maior credencial é gaúcho de Rio Grande. Emílio Strapasson, obrigada, parabéns, volte sempre ao Timeline e bons jogos aí para todos vocês. Muito obrigado, um abraço para todo mundo e vamos continuar torcendo que até domingo tem Olimpíadas. Coisa boa demais, coisa boa demais.